Olá pessoal, hoje vamos falar aqui sobre a especulação de analistas, onde falam que pode ter uma possível alta aí de 781% na moeda Pepecoin, certo? É uma moeda meme, tá? Então para você que tem ela em carteira e ainda pensa em manter esse ativo ou pensa já em fazer uma compra deste ativo, certo? Lembrando, sempre faça diversificação na sua carteira, principalmente em ativos digitais como criptomoedas, certo? Podemos ver aqui, né, que o sentimento da comunidade, certo? Com a comunidade boa, cerca de 1 milhão, né, de volume aqui, 1,1 milhão, tá? Está otimista, certo? Isso tem muito a ver com a notícia. Vamos já dar uma olhadinha, tá 85, 86%. Então, para um mercado que está passando por bastante dificuldade, 86% está muito bom, certo? Podemos ver também, vou mostrar aqui a vocês, essa simulação dos 81%, 81 não, é 781%, como seria, né, essa alta, né, essa possível alta. Se pegarmos aqui o gráfico, vou fazer uma simulação. Esse gráfico atual, onde está hoje, tá cerca de 0,000053. Tá? Então, antes do primeiro zero, que corta a vírgula, temos aí mais 5 casas com zero, tá bom? Por isso que quando você for olhar no CoinMarketCap, CoinGecko e ver esses 5 aqui mais baixo, significa que tem mais 5 zero antes de ficar, certo? O 5 para baixo, certinho? Para muitas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, tá? Tem muita pessoa que é leiga e não conhece sobre esse básico aí, certo? Vamos lá, vamos fazer a pequena simulação, tá? Você vem aqui nessa régua, pode ser no TraderView ou mesmo aqui no CoinMarketCap, certinho? Selecionar a reguinha, você vai fazer o que? Simula do preço atual, clica uma vez, você vai puxar, tá? Podemos ver aqui, ó, você vai vendo acima ali, ó, quanto mais eu subo, a seta, você vê o percentual lá, ó, 600%, 700%. Então, a notícia nos traz, né, que é 781%, tá? Mais ou menos aqui, certo? Então, seria mais ou menos essa base. Está aqui no fundo que está hoje, tem uma zona forte, que eles têm muito comprador, o mercado está otimista. Então, quer dizer o quê? Que isso aqui é uma zona que estão acreditando que pode ser uma zona de alta, certo? E essa projeção, ela seria mais ou menos deste ponto aqui até o topo, tá? Podemos ver aqui, deixa eu puxar o gráfico aqui, semanal. Podemos ver aqui que ele está, dá um pequeno zoom, respeitando, né, essa linha de tendência de baixa, né? Ele está aqui dentro, se for fazer aqui, ele ficar em um pequeno triângulo, né, descendente. Você pode ver que ele pode romper. Após o rompimento aqui dessa linha, né, ele faz aqui uma retração, corrige o preço e vai buscar o topo, tá? Onde é o topo? O topo é onde eu fiz a simulação aqui, que você vai ver que vai dar exatamente aqui, ó, na última retração desse topinho aqui, 781%. Então, a notícia quer dizer o quê? Que esse fundo, ele pode buscar o topo, certo? Para quem tem comprado desde essas zonas que está desvalorizando o seu valor até hoje, né? Que você que comprou aqui, você está no prejuízo. Para você que comprou logo ao lançar nos primeiros meses, você ainda está com uma pequena camada de lucro, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a notícia, tá? Lembrando, diversifica a sua carteira, tá? Se você for usar alguns sites, use uma carteira, principalmente se você participa de airdrop, não misture as carteiras, certo? Você sempre tem essa questão do de hacker, né? Então você entra aqui, tem um link malicioso, você pode perder os seus ativos, tá bom? Então vamos lá.
Aqui, ó, análise de preço, né, de PEP, analistas preveem um potencial de alta de 781% na zona de demanda-chave, tá? Essa demanda-chave é aquelas demandas que eu lhe falei aqui no gráfico, que é onde estamos atualmente, tá? Então, o preço ele se mantém acima da zona de demanda, tá? Destaca um potencial de 781% caso, certo? Os compradores mantenham um ímpeto, né? E pressiona o preço. Quer pressionar o quê? Manter o que já tem comprado e as baleias começam a comprar mais ainda, tá certo? Vamos um pouquinho mais abaixo aqui, vamos ver o que ele podemos trazer, tá? O preço, né, que ele está falando aqui na notícia, está em torno de 0,00332, certo? Isso aqui, a notícia já atualizou, tá? Eu olhei o gráfico em tempo real, correto? Ele estava falando aqui que é 4,64% de impulso. Só que aqui podemos ver que essa tendência já aumentou, tá? Então, ele aumenta mais ainda o fator lá que está no market cap de 86% de positividade da comunidade e achar que esse preço vai subir, certo? Então, tem um gráfico um pouco interessante aqui que eu olhei na matéria, tá? Onde ele demanda, né, a questão dos pontos interessantes, tá? Então, aqui, ó, fala muito interessante aqui. Ó. Caso haja resposta positiva dos compradores de PEP, poderá tentar uma recuperação a partir deste suporte. Qual suporte? Esse suporte é justamente esse triângulo que foi feito, tá? Onde foi marcado aqui no gráfico. Ó, jogar para um mês, uma semana. Você vai ver esse ponto aqui, ó, onde eu marquei lá no CoinMarketCap, passei aquela linhazinha aqui cruzando, ele chega nessa zona aqui, ó, onde tem essa próxima linha. Então, essa zona aqui, ó, ele traça, justamente como eu fiz lá, a demanda de 781%, tá? Uma simulação de zona compradora, certo? Então, aqui estamos no gráfico agora de um mês, tá? Uma semana. Podemos ver que está nessa linha respeitando, então justamente nessa área aqui, ó, após esse preço romper, tem uma possível tendência que os compradores aumentem mais a demanda, certo? E claro, o preço vai subir novamente, tá? Então aqui ele vai falando novamente, tá? Aqui ele mostra mais uma vez o gráfico novamente, fazendo a simulação, tá? Ele faz o que? Ele coloca lá no gráfico o ponto onde o preço está, coloca lá sempre naquela setinha na reguinha e estimula puxando ela para cima, tá? Então, para você que tem ainda na carteira, não é um dinheiro que ele vai fazer falta. Claro que vai valer a pena manter esse ativo na carteira, certo? Agora sim, não pode você comprar na alta e vender na baixa. Você tem que manter o ativo até quando você vê que a simulação que você fez tá valendo a pena, certinho? Deixa nos comentários se você ainda tem PEP na carteira, certo? Se você ainda está com a expectativa que tenha retorno de alta ou se você vai vender, né, nos próximos dias.